Olá a todos, prezados cursistas, diretores e representantes de CRES. Bem-vindos a essa sala de Sistemas de Informação para Apoio à Direção, dentro do âmbito do curso de extensão Gestão Democrática, da avaliação ao planejamento participativo nas escolas do estado do Rio Grande do Sul. Sou o professor João Luiz Becker, daqui da Escola de Administração da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com a professora Denise Bandeira, também da Escola de Administração, juntamente com o Rodrigo Meleu, que é do nosso CPD da Universidade, Centro de Processamento de Dados da nossa Universidade, e também doutorando da nossa Faculdade de Educação, juntamente com o Camilo Bórnia, doutorando em Administração aqui da nossa escola. Somos responsáveis por esta sala temática que nós estamos inaugurando agora. Eu brinco sempre que somos responsáveis por entreter vocês nesse período, nessa semana de atividades da nossa sala. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa sala ela contará com uma série de atividades, esperamos todos, que sejam de muito agrado, de muita realização para todos vocês. E aqui nesse vídeo inicial, além de dar as boas-vindas, eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente, inicialmente, em relação ao nosso curso, que vamos falar sobre sistemas de informação como apoio à decisão, que nós temos que refletir sobre o papel da informação como apoio à decisão e refletir um pouco sobre esses conceitos preliminares. Eu chamaria a atenção para uma figura que está colocada no nosso material, entregue a vocês, disponibilizado a vocês, que trata de uma espécie assim de linha alimentadora, digamos assim, com as palavras, com os conceitos de dados, de informação, de decisão e ação. Eu chamaria a atenção que quando a gente fala em informação, é imprescindível que a gente fale em dado e refletirmos sobre este processo de transformação de dados em informação. Dado em si, isoladamente, ele não tem nenhum significado. O dado passa a ter significado quando algum agente inteligente, não é? E nós gostamos de dizer que somos agentes inteligentes, nós refletimos sobre os dados, refletimos sobre as circunstâncias em que esses dados foram produzidos, foram adquiridos, foram coletados, e de alguma forma fazemos sentido a esse conjunto de dados e transformamos isso então em alguma informação que seja útil para a nossa vida, para nosso ambiente de gestão, para o nosso cotidiano. Então, esta é a primeira observação que eu gostaria que a gente refletisse, essa dualidade entre dados e informação. O dado em si, ele não contém nenhuma informação, a não ser que seja processado, que tenha por detrás dele algum processo cognitivo de caracterização, de representação, de tornar aquela peça de informação em alguma coisa que faça sentido. Quando nós obtemos isso, nós dizemos que temos então informação. Por outro lado, a informação em si, também isoladamente, não faz muito sentido se ela não for utilizada de alguma forma para alimentar algum processo decisório de nossa parte. Quer dizer, uma informação inconsequente não é uma informação válida, não é uma informação útil. Nós usamos as informações para guiar as nossas ações. E esse guia para as nossas ações é intermediado por um processo que nós chamamos de um processo decisório. Então nós temos dado, temos informação, a transformação de dados em informação é permeado por um processo cognitivo, nós temos informação
alimentando a decisão, e nessa alimentação há uma intermediação do que nós chamamos de um processo decisório. E a decisão, por sua vez, ela será implementada, virando então, tendo consequências mais práticas, mais palpáveis, na forma de ações, sejam elas ações pessoais, coletivas, né? Ações diretivas, por exemplo, dos diretores, né? Ações administrativas, portanto, e permeando esse processo entre decisão e ação, nós costumamos dizer que há aí um processo administrativo, um processo gerencial, um processo de transformar as decisões tomadas em coisas palpáveis, em atos palpáveis, em ações de fato administrativas. Então, este processo, ou esses processos, de fato são vários processos que elencamos aqui, são todos processos que têm uma elevada dose de subjetividade, quer dizer, a intervenção humana aí é fundamental. E como tal, há uma elevada dose, elevada carga de subjetividades aí. O que eu quero dizer com subjetividades? Eu quero dizer que duas pessoas, frente aos mesmos dados, não produzirão necessariamente a mesma informação. Por quê? Porque os processos cognitivos dessas duas pessoas podem ser distintos. E, consequentemente, o sentido que eles darão àqueles dados brutos poderá ser distinto. Não há nada de errado com isso, é simplesmente uma constatação dessa diversidade, dessa pluralidade interpessoal entre as pessoas que, enfim, fazem parte da nossa humanidade. O outro elemento importante é duas pessoas com base ou tomando por base as mesmas informações não necessariamente tomarão as mesmas decisões. E não há nada de errado com isso. Simplesmente isso acontece porque os processos decisórios, os aspectos cognitivos que permeiam esse processo decisório podem ser, em geral são, distintos de pessoa para pessoa. Por exemplo, existem pessoas com atitudes mais contemplativas, existem pessoas com atitudes mais arriscadas, pessoas que tomam determinadas atitudes, tomam determinadas decisões que não seriam tomadas por outras pessoas. Não se pode dizer que está errado ou que está certo essa ou aquela decisão. Trata-se simplesmente de perceber que há uma elevada carga de subjetividade nesse processo. E da mesma forma, uma decisão não necessariamente será implementada do mesmo modo por duas pessoas distintas. Por quê? Porque duas pessoas distintas podem, em geral podem ter diferentes habilidades e competências no trato de mobilização das pessoas e de suas equipes para implementar, transformar em ações aquilo que foi decidido. A nossa figura de referência, que eu já mencionei a vocês, que está aqui colocado como um suporte, mostra que o processo cognitivo, aquele processo que transforma dados em informação, ele é permeado pelo que a gente pode rotular como conhecimento e modelos mentais individualizados de cada uma das pessoas. Não que esses modelos mentais, que esse conhecimento seja imutável, mas representa uma base inercial muito importante. Por outro lado, o processo decisório, o processo que permeia a informação, a transformação de informação em decisões, são filtrados, digamos assim, esse nosso processo intelectual, por nossos valores, por nossas crenças, por nossas atitudes, até mesmo por nossas ideologias, pelos nossos preconceitos, evidentemente, sem jogar a ideia de preconceito num sentido vulgar, mas todos nós temos as nossas ideias preconcebidas, as nossas atitudes, não é, que são carregadas conosco por toda a nossa vida, por exemplo. E isto varia de pessoa para pessoa. E são esses condicionantes
que levam a diferentes processos decisórios. E da mesma forma, o processo gerencial, o processo administrativo, a transformação de uma decisão em ação, ele é filtrado, permeado por nossas habilidades e competências. Todas essas coisas são dependentes enormemente de o que a gente poderia chamar de um caldo cultural. Quando eu menciono isso, o exemplo mais firme que pode ser trazido é duas pessoas que têm uma vivência cultural completamente distinta, poderão até se assustar ou ficar enfim, surpresos com determinadas decisões e atitudes de outros. Isso não tem nada de errado. Não é apenas que o caldo cultural em que uma pessoa se desenvolveu é diferente de outra. Se o caldo cultural é diferente, as atitudes, as crenças, as ideologias, as habilidades, as competências, os modelos mentais serão distintos. O ponto fundamental aqui é perceber que quando a gente fala em sistemas de informação para apoio à direção, nós não estamos automatizando esses processos, muito pelo contrário. Nós estamos enfatizando que os sistemas de informação que tratam, que traduzem informação, eles estão aí para auxiliar as pessoas que tomam decisão. No nosso caso presente, evidentemente, estamos interessados em auxiliar aos diretores, aos demais profissionais da educação, em tomar melhores decisões e implementar melhores ações no nosso dia a dia das nossas escolas. Esse é o ponto inicial que eu gostaria de falar para vocês. Há um texto de apoio e há que eu gostaria que vocês dessem uma lida e fizessem uma reflexão a respeito, e há uma série de sistemas ou bases de dados que nós vamos explorar ao longo desta sala. Muito obrigado, gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês, e especialmente agradecer a Júlia Capelaro, que é nossa bolsista de iniciação científica da nossa faculdade de comunicação, que tem nos ajudado a editar este pequeno vídeo. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, que aproveitem muito bem essa sala.